Olá, gente! Nosso terceiro episódio, Dani. Opa, tô animada aqui, Rê. E você? Hoje eu tô, assim, fã, mas vamos começar começando, que senão eu já não quero entregar tudo de cara. Bom, pessoal, hoje a gente tem um convidado muito especial na nossa DR de produto. Manuel Paes é coautor do livro Team Topologies, uma das referências globais mais importantes quando a gente fala sobre como estruturar times de tecnologia e produto. O livro ele super influenciou organizações, no mundo todo a gente repensar, não apenas nos nossos times, mas a própria arquitetura organizacional necessária para permitir a inovação contínua. Isso, gente, se você é PM, profissional de produto e não leu Team Topologies, assim, para esse podcast agora, vai ler e depois você volta. Eu recebi o livro, tá aqui do meu ladinho, quando eu era, acho que GPM, eu recebi de uma empresa que eu trabalho e ele sempre tá do meu lado, porque ele é um livro de consulta. Foi lançado em 2019, então imagina, gente, o quanto a gente não tem aqui para conversar, porque era um momento em que a gente tava amadurecendo essa ideia de trabalhar com times ágeis, com times de tecnologia, e agora em 2026 já vou trazer a nossa queridinha IA, como que transforma essa realidade. Então, ao longo desse episódio, isso eu fiz uma colinha porque é muita coisa que a gente vai falar. Os princípios do Team Topology, como que isso impacta as nossas organizações, o que funciona na prática, como que a gente faz, porque teoria na prática, como que ele vê dessa maneira, o papel da carga cognitiva disso nas organizações, então o quanto a gente realmente consegue colocar em prática, o que evoluiu da primeira para a segunda edição, não sei aqui quem já leu a segunda edição, então por favor falem com a gente, e obviamente a nossa amada IA, e o que ela tá impactando. Confesso, Manuel, que tô muito ansiosa pro capítulo da IA, que nem eu sei a resposta, então ter você aqui principalmente para esse último tema, gente, eu tô inquieta, eu quero ouvir dele, do Manuel Paes, o que ele vai falar, o que ele espera dos times de produto com essa revolução toda acontecendo com o IA. Então, que bom. Manuel, antes da gente começar, por favor, se apresenta para todos nós aqui. Claro. Antes de mais, obrigado pelo convite. Eu sou um dos autores do livro Team Topologies, como já foi referido, que saiu em 2019, a segunda edição que eu tenho aqui comigo saiu em 2025, o ano passado, e pronto, o meu background vem da parte de engenharia, mas sempre tive muito interesse em todas as questões ligadas às dinâmicas entre times, a questões organizacionais, porque isso, o que eu via no meu dia-a-dia mais como engenheiro de software, era que muitas das falhas nas entregas, da falta de comunicação, ou seja, muitos problemas não eram realmente técnicos, eram questões mais organizacionais, e ao longo do tempo fui sempre tendo esse interesse e acabei por envolver mais na parte organizacional, e daí surgiu o livro. Muito legal, Manuel. Obrigada por estar aqui com a gente. Um prazerzaço ter você aqui. Então vamos começar. Começando aqui, esquentando com uma primeira pergunta, que eu acho que é muito mais para nivelar todo mundo que está nos ouvindo aqui, quem já leu, quem ainda não leu. Conta um pouquinho para a gente, explica para a gente qual o principal objetivo do Team Topologies, do livro, e os principais princípios que estão por trás de tudo que você traz ali, você como coautor, junto com o Matthew. Sim, digamos que o primeiro princípio está baseado como é que nós podemos acelerar a entrega de valor ao cliente e para o negócio. E claro, como penso eu, a maior parte dos livros e ideias que tiveram êxito não surgiu do nada, também está baseado em tudo o que foi o movimento DevOps, tudo o que foi e ainda é o Product Operating Model, passarmos de um sistema operativo ou um modelo operativo baseado em projetos para ser mais baseado em produtos. Tudo isso teve muita influência, mas o que nós víamos é que depois na prática havia como uma zona cinzenta em termos de mas os times o que é que vão fazer exatamente? Porque se nós queremos uma entrega rápida de valor, nós precisamos ter times com autonomia e do que nós chamamos de ponta a ponta, ou seja, do ponto de vista dos times que são capazes de pegar nas ideias e ter ideias e descobrir o que é que os nossos clientes e o negócio precisa e levar essas ideias até à sua concretização material, não é? De que temos um produto ou um serviço que oferece aquele tipo de funcionalidade, workflow, seja o que for. Portanto, esse era o ponto de partida
termos essas equipas que nós chamamos streamline, que eu costumo, quando estou no Brasil, costumo chamar equipas alinhadas ao fluxo de valor. E depois, a partir dessa ideia inicial de que, se nós queremos ir rápido, deveríamos ter maioritariamente equipas alinhadas ao fluxo, equipas multifuncionais que sejam capazes de fazer todo o ciclo, desde discovery até validação do valor que está a ser entregue. E depois entram as outras tipologias ou os outros tipos de equipe que nós falamos num livro. Porquê? Porque nós somos humanos e falaremos mais tarde da IA, mas continuamos a ser humanos. Quem está a tomar as decisões e quem é capaz de validar aquilo que está a ser entregue. Então, existem alguns constrangimentos, digamos, em termos do que é que uma equipa é capaz de fazer sozinha. E aí entramos em questões de, se por exemplo faltam certas capacidades ou especialismos nas equipas para poderem fazer o seu trabalho de forma mais autónoma, como é que nós podemos ajudar essas equipas de uma forma eficiente? Então, falamos em equipas habilitadoras, ou às vezes podem nem sequer ser equipas dedicadas, mas há um trabalho de habilitação que permita a tais equipas streamlined adquirirem os conhecimentos necessários. E depois falamos também, o outro princípio muito importante é nós controlarmos a carga cognitiva dessas equipas. Porque se as equipas têm demasiadas responsabilidades, demasiadas prioridades, demasiados clientes, tecnicamente cada vez maior complexidade, então essas equipas não vão conseguir ter uma performance alta, não vão conseguir entregar com velocidade porque estão sobrecarregadas cognitivamente. E então aí falamos de ter equipas também de plataforma, que as plataformas sejam como produtos internos na organização que permitam acelerar a entrega de valor e reduzir a carga cognitiva das equipas streamline. E falamos também equipas de subsistema complicado, que é quase nós depois até arrependemos-nos de não termos escrito no livro, mas uma equipa subsistema complicado é quase uma equipa mini plataforma, ou seja, tem o mesmo tipo de objetivo, só que é num domínio mais específico, em que há um subsistema, algum serviço demasiado complicado e que precisa de uma equipa dedicada. Mas no fundo, se quisermos, as ideias fundamentais do Team Topologies é nós conseguimos acelerar a entrega de valor. Aqui é importante realçar que não é entrega de funcionalidade, é entrega de valor. Posso entregar mais valor com menos funcionalidades, posso entregar muitas funcionalidades e não estar a conseguir agregar valor. O foco é muito grande em outcome e não em output. Exatamente. E depois conseguirmos essa aceleração, mas ao mesmo tempo como é que gerimos os problemas da carga cognitiva, problemas de falta de conhecimento, falta de capacidades, tudo isso. Boa, muito legal. E tu trazendo, né? A gente vai pensando, eu vou pensando nas empresas que eu trabalhei, nos times que eu desenhei. E aí é muito legal, porque obviamente vem na prática como isso funciona e também veio na minha cabeça uma pergunta sobre, não é quando não funciona, mas é a imaturidade de algumas conversas, que foi até o que a gente estava falando previamente, antes de começar a gravação. Então, assim, tem essa questão do fluxo de valor. O que eu vejo na prática, eu quero ouvir a tua opinião, é que algumas empresas confundem isso com performances individuais. Então, funcionários que performam muito, entende esse fluxo de valor, mas o time não joga junto, as coisas não se... obviamente, sobrecarrega-se algumas pessoas também. E do outro lado, tem as pessoas, os próprios times, que eu vejo que, na prática, usam dessa teoria para quase engessar um processo. E o fluxo de mudança não fica tão fluxo, não fica tão flow, entendeu? Que fala, não, mas esse time, por exemplo, o exemplo que tu deu, a gente vai ter tempo para falar disso. Quantas vezes eu tinha times de plataforma, que daí, né, daqui a pouco que é o matricial e tal, quase que se valiam do fato de serem plataformas para estarem presas num quadradinho e não ajudar o fluxo a acontecer de maneira mais rápida. Então, fala um pouquinho assim disso que veio na minha cabeça, que eu vivi na prática e entender com a fonte. Tem muito a ver também com o alinhamento de incentivos, OKRs, outcomes. Então, explora um pouquinho isso para a gente aqui, porque quando a gente vê esses times sendo satélites e não fazendo parte do mesmo ecossistema, existe de fato esse ruído que a Rita está trazendo aqui para a gente. O que eu acho é que muitas organizações têm dificuldade em medir de uma forma
consistente os tais outcomes, não é? Sobretudo organizações de maior porte. Curiosamente, ontem fiz um workshop online com o Paulo Caroli, em que estamos a falar de como combinar Team Topologies com o Team OKR, que é o último livro dele, e Lean Inception. Porque o problema não é a falta de frameworks ou a falta de métricas, é como é que nós encaixamos estas coisas. Porque muitas vezes as organizações estão a olhar, por exemplo, a usar OKRs só a nível estratégico, mas depois nós temos que fazer como é que isso se reflete no dia-a-dia das equipas de produto ou equipas streamlined. A minha impressão, e que pela minha experiência, é que muitas vezes acabamos por recorrer a métricas que são mais diretas, são mais fáceis de medir, como sejam as Dora Metrics, por exemplo, e estamos muito focados na velocidade de entrega de features, estamos muito focados na fiabilidade dos serviços e na qualidade. Tudo isso é importante, não estou a dizer que não. Mas às vezes como perdemos a vista de ok, mas qual é o objetivo final? O objetivo final é nós chegarmos àqueles outcomes, àquelas metas estratégicas. Para isso temos que fazer todo um trabalho de alinhamento também de quais são a missão das equipes, quais são os outcomes que elas estão à procura, os seus próprios OKRs, e depois usarmos as outras métricas, essas métricas como as da Dora, por exemplo, como um instrumento para ver se estamos a ir a uma velocidade boa, se há pontos de melhoria, se houver problemas de fiabilidade também temos que nos preocupar com isso, também tem impacto no negócio, mas vejo que às vezes estamos a olhar para as métricas, não é as métricas erradas, mas estamos a olhar para métricas cujo objetivo não é representar os outcomes, o objetivo é representar como é que nós funcionamos e se estamos a entregar e se estamos a criar serviços e sistemas fiáveis, tudo isso. Então, a minha opinião, de certa forma, é um bocadinho derivado disso. É difícil, nas organizações grandes, haver uma boa definição de outcomes a nível das equipes, dos times, e isso leva a que nós acabamos por nos focar nessas métricas que são mais diretas, que podemos medir continuamente, mas que, na realidade, nós, se calhar, podemos, obviamente, já entrando no tema da IA, mas, obviamente, hoje em dia podemos entregar muito mais código e muito mais funcionalidades mais rápido, mas isso não é necessariamente bom, nós não sabemos se estamos a entregar valor ou não. Ainda ontem no workshop com o Caroli, ele dizia que os MVPs estão cada vez mais inchados, não é? Como nós podemos mais facilmente gerar estes produtos, estamos a criar coisas maiores, mas depois quem é que vai fazer a validação de isto realmente está alinhado com os objetivos estratégicos, como é que nós decidimos o que é para manter, o que é que deveríamos retirar, não é? Que não está a trazer valor, e portanto nós estamos a mover o gargalo no tal fluxo, não é? Do fluxo de valor, estamos a mover o gargalo. Na realidade, na minha opinião, o gargalo nunca foi realmente o código, na minha opinião pessoal, mas cada vez mais se está a notar o gargalo na tomada de decisão, na validação dos outcomes, não é? Eu concordo contigo que, para mim, eu vi até um artigo, eu estava conversando na questão do Spotify, né, que ele saiu a frase, o clickbait do meus engenheiros não codam, nenhum dos meus engenheiros codam mais no Spotify. Aí você clica e lê tudo. Não é bem assim, foi bem clickbait. E aí eu tava conversando com outro profissional da área e ele falou assim, não, mas é muito legal, porque agora que os engenheiros vão ter tempo, eles vão poder focar em fluxo, né, em qualidade do produto, da entrega, olhar o cliente. Eu falei, e aí concordando contigo, eu falei, eu nunca achei que o problema, era código, era só uma caixinha preta, que poucas pessoas detinham esse conhecimento, beleza, mas isso não configura um problema. E eu falei, e eu nunca achei que o que faltou para a engenharia foi tempo para começar a pensar em fluxo ou a decisão de priorização. Na verdade, é um escopo de trabalho, até uma característica do profissional de olhar para a origem desse problema. E eu sinto que não adianta, a gente combinou antes de começar o episódio que IA ia para o bloco 4. Nunca acontece, nunca mais, IA está em todo lugar, mas agora com IA isso vai ser mais rápido de detecção, e eu concordo contigo, assim, eu acho que vai ser no começo. E aí, pegando um gancho disso, nos traga um exemplo, porque eu tenho alguns na minha cabeça, mas eu quero ouvir de ti. Esses times
Na prática, você viu uma dificuldade de implementação, assim, porque eu imagino que a maioria dos nossos leitores leram e falaram, cara, chegaram numa empresa e desenharam bonitinho e foram tentar. E alguns deles deram com o burro na água. E aí, quero ouvir de você, assim, essa metodologia dos times e quando que não deu certo. Sim, até muitas vezes, mesmo para dar esse primeiro passo também é difícil, porque mais ou menos a ideia das equipas streamlined, equipas alinhadas ao fluxo, mais ou menos as organizações entendem, embora também na prática não é tão fácil ter uma equipa, normalmente deveria estar até 8, 9 pessoas, que consiga ter o domínio ponta a ponta de um serviço ou produto. Mas percebem que veem isso como um ideal, não é? Depois, quando falamos dos outros tipos de equipa, aí começa a haver algumas dificuldades, porque, por um lado, quando falamos de equipes de plataforma, claro que já se falava de equipes de plataforma há muito tempo. Eu tenho 25 anos, já vai fazer 26 de carreira e sempre havia equipas de plataforma. Aqui o ponto é o foco em reduzir a carga cognitiva, o foco em melhorar o fluxo interno de entrega dos nossos produtos para os clientes finais, não é? Essa mudança também nem sempre é fácil de adotar nas organizações. Também as próprias pessoas, se já trabalharam durante 20 anos sempre com um modelo do escopo muito mais limitado e dizer, não, eu faço estas tarefas e é o meu trabalho e o meu valor como colaborador vem de fazer estas tarefas, nem sempre é fácil passar disso para, não, agora vocês são responsáveis por um produto e têm clientes internos. É quase mind-blowing, não é? Aqui a cabeça vai explodir. Então também temos que ter esse pragmatismo de entender que às vezes é preciso dar passos mais pequenos. E depois também a questão da habilitação também não é, para muitas empresas, ainda ontem estava a falar nisso com um participante em que ele dizia que na minha empresa as pessoas não podem estar dedicadas a habilitar as outras, porque não é visto como um trabalho, digamos, que se paga a si mesmo. Tem um custo e nós não vemos o valor final. Existem alguns receios, algumas também mentalidades que às vezes precisam de tempo para mudar. E uma das coisas que na segunda edição do livro, que tem um novo prefácio, em que exploramos um bocadinho aquilo que também nós próprios fomos aprendendo ao longo destes anos e ver que, nós podemos ter até o ideal das topologias com estes diferentes tipos de time, mas na realidade depois temos que ver em cada realidade por onde é que começamos, o que é possível fazer agora para depois mais tarde, se calhar, darmos um passo maior. Por exemplo, muitas vezes as equipas de plataforma também podem fazer habilitação, não é? Se elas são os especialistas em algum domínio, embora seja um domínio, digamos, interno, mas elas podem ajudar as equipas de produto, equipas de streamline, a adquirirem os conhecimentos que elas talvez não tenham sobre o que for, não é? Da plataforma, seja infraestrutura, seja plataformas de design ou design system, ou tudo isso. E se calhar isso pode ser um ponto de partida, por exemplo, para nós introduzirmos a ideia de habilitação e a ideia de que é preciso ser intencional na habilitação, na organização, para talvez mais tarde, eventualmente, se houver necessidade, existirem equipas habilitadoras dedicadas. Manuel, dentro dessa pergunta do que não funciona, né, do que você já viu não funcionando, o que você acha sobre a participação da liderança nesse processo de mudança? Porque quando a gente fala de times, squads, são times multidisciplinares. As pessoas que estão dentro desses times, elas não respondem funcionalmente para o mesmo gestor. Na minha experiência, o que eu vejo é que muitas vezes, quando não deu certo, foi porque existia um desalinhamento que começava na liderança. Não era nem no próprio time que estava ali desenvolvendo, né? Que estava trazendo solução para o cliente. Como é que você vê isso dentro desse ambiente, tanto no Brasil quanto fora do Brasil? Às vezes as decisões de liderança, obviamente a liderança tem que estar envolvida. Estamos a falar de questões organizacionais, não tipicamente não serão as próprias equipas a decidir, não, nós temos que dividir em duas equipas mais pequenas ou nós temos que criar uma plataforma. São decisões que têm que vir mais de liderança, portanto a liderança tem necessariamente que estar envolvida, mas às vezes o que eu tenho visto, e até falando dos antipadrões, se quisermos,
é ter uma expectativa que também historicamente é o que normalmente acontecia. Temos a expectativa, ok, agora vamos aplicar este framework, estas ideias de Team Topologies, vamos redesenhar as equipas, definir quais é que são o streamline, quais é que são a plataforma, e está feito e agora vamos andar para a frente. E uma das questões muito importantes, um dos capítulos é só sobre isso, é evolução quase contínua da questão organizacional. Por um lado, podemos cometer erros, pensávamos que deveríamos ter estas equipas com estas responsabilidades, mas afinal isso não faz assim tanto sentido, ou porque o mercado também mudou, as expectativas dos clientes mudaram. Então é também essa ideia que precisamos ter uma evolução muito mais contínua de nossas estruturas organizacionais também, ou seja, também precisamos de mais flexibilidade. É sempre um equilíbrio, não é? Claro que nós não queremos estar todas as semanas ou todos os meses a mudar os times, mas por outro lado também não deveríamos esperar 2 ou 3 anos para fazer uma grande reorganização em que tudo muda e tem um impacto muito grande em toda a gente. Então encontrar uma evolução mais regular para termos tempo de olhar para os desafios que vão surgindo e percebemos, ok, continuamos organizados de uma forma que faz sentido para estes desafios que temos hoje, que podem ser já diferentes de há 3 meses atrás ou 6 meses atrás, ou não. E para além disso, as decisões que tomámos no passado, conseguimos resultados positivos ou não sabemos. Há um case novo na segunda edição do livro, uma das diferenças fundamentais ou importantes é que temos 10 novos cases comparados com a primeira edição. Ou seja, cases já de empresas que aplicaram os Team Topologies como um todo, se quisermos. E uma delas é de uma empresa até baseada no Norte da África, é uma super app, um aplicativo com várias funcionalidades, mas o que para mim foi super interessante é que eles essencialmente aplicaram uma metodologia ágil, se quisermos, à mudança organizacional. Eles estavam a crescer, eu penso que era de 200 engenheiros, 50 engenheiros chegaram a 400 engenheiros em pouco tempo. E então eles foram tomando decisões que faziam a avaliação trimestral. Okay, nós criamos esta equipa ou mudamos estas responsabilidades, vamos trabalhar desta forma durante 3 meses e depois vamos avaliar o que é que aconteceu, o que é que melhorou, o que é que não melhorou. E achei isso super interessante porque na maior parte das organizações mudamos a estrutura e chuta para a frente. Trazendo uma experiência particular minha, assim, da minha última experiência, que eu cheguei numa empresa que já faturava seus milhões, mas que eu olhava o time completamente não desenhado de uma maneira para ter um fluxo de produção e ter times que suportavam tanto, né, plataformas, ou alguns que olhavam diretamente o cliente, cliente final, outras entregas intermediárias. E aí sentei com o meu livrinho e falei, vamos fazer o desenho, né? E aí fiz esse desenho, começamos a montar e eu me identifiquei muito no que tu trouxe, assim, que, por exemplo, o time de plataforma, ele é quase é onde engata, né? Porque assim, se você trabalha numa empresa que tem muito, num SaaS, por exemplo, que você tem as APIs, enfim, alguma coisa que fica muito claro o que o time de plataforma faz. Num marketplace, que é fornecedor, né, de soluções, que eu sempre falo para ele, gente, ele é quase um cliente, vocês são clientes desse time, vocês puxam as soluções deles e tudo mais. Fica mais difícil, tanto para a base entender, então falando dos meus times, então quantas conversas eu já não tive com PMs falando, mas agora eu tô num time que ninguém vê. E aí isso na cabeça deles prejudica a carreira, quanto dos líderes também, que não veem direta correlação com o OKR, e aí nem vou entrar, mas eu concordo plenamente contigo, existe uma maturidade ainda não atingida até da definição dos OKRs que queremos ver. Quantas vezes a gente tem um OKR de projeto, por exemplo, né? Numa empresa grande que fatura seus milhões e o OKR é de projeto, ainda só para garantir que a galera tá fazendo. Então, esse time eu queria ouvir de você, assim, e aí já trazendo com o teu novo livro, porque eu acho que o teu novo livro, ele tá a nova versão, exemplificando as evoluções desses passar de anos, né? Do que você aprendeu na estrada, assim. E eu queria entender para você, que você trouxesse quais são as principais mudanças de quando tu escreveu em 2019, viu a vida real, batemos um pouquinho de cabeça e agora as suas novas recomendações para os times. E eu fico pensando, escrever um livro hoje em dia deve ser muito complexo, né? Porque está tudo mudando muito rápido. Então, eu vou só emendar a pergunta da Rê para você, Manuel. Se você pudesse escrever hoje a sua segunda edição, o que você já teria mudado da segunda edição para a terceira edição? Sim. Começando aqui pela última pergunta.
Por um lado, é interessante ver que, e até não sou só eu ou o Matthew, o outro autor, que estamos a dizer isso, mas nós temos visto as pessoas, obviamente, a falar de IA, a falar de como é que nos organizamos neste novo mundo, se quisermos. Em geral, os princípios, as ideias que estão no Team Topologies original, inclusive em 2019, continuam a aplicar-se. Claro que a natureza do que é, que tipo de habilitação é que precisamos, que tipo de plataformas precisamos, que tipo de serviço e produtos oferecemos e com que velocidade, tudo isso está a mudar. Mas os princípios base continuam os mesmos. Então, até certa forma, nesse ponto de vista, não mudaria muito. Eu acho que o que eu aprendi pessoalmente entre a primeira e a segunda edição foi... Na primeira edição, se calhar, focámos muito nos padrões, nos tipos de equipas, nas interações. E nesta segunda edição, o que tentámos fazer foi dar um bocadinho mais nuance, de dizer, como estávamos a falar anteriormente, dependendo do nosso ponto de partida, uma startup não vai ter uma equipa plataforma dedicada, por exemplo, mas podemos ter a ideia de uma plataforma que às vezes pode ser até só uma wiki, uma documentação que ajude os outros a entender como é que fazemos as coisas. Em relação desde a segunda edição, que foi publicada em setembro até hoje, claro, é todo o tema da IA, obviamente, que também tenho estado a pensar bastante sobre isso. Também tenho a ideia de publicar alguns artigos sobre... Não mudam os princípios, mas se calhar a implementação, digamos, das ideias de Team Topologies muda. Se calhar vamos ver equipas Steam-aligned mais pequenas, como é que nós definimos as fronteiras de responsabilidade quando uma equipa pode criar um produto totalmente novo numa área de negócio que se calhar antigamente não tinham capacidade, não é? Teve também o advento da pandemia, né? Entre o primeiro livro e o segundo, a questão de times trabalhando de forma remota, que antes tinha muito do presencial. Então, isso também vocês abordam também sobre isso, possivelmente, né? Na segunda edição, ou não? Na realidade, existe um workbook que foi publicado em 2022, que vinha um bocadinho na linha de... O que nós tentámos fazer foi uma ajuda mais prática, se quisermos, algumas técnicas e de como aplicar as ideias de Team Topologies num ambiente remoto ou híbrido, não é? Por causa também da pandemia. Então é digamos, um mini-livro um bocadinho mais prático, com exemplos de como, por exemplo, sermos mais intencionais na nossa comunicação assíncrona, seja no Slack ou Teams ou o que seja, para aumentar a claridade e facilitar a comunicação. Porque assim, existe uma polêmica com relação a esse assunto. Queria saber a sua opinião. Assim, você acha que de fato o trabalho remoto prejudica a geração de valor dos times de produto e tecnologia? Eu acho, e na realidade temos dados que mostram que não. Porque se as equipas tiverem as condições necessárias para poderem trabalhar remotamente, as equipas e as pessoas, não é? Para poderem trabalhar remotamente, que a entrega de valor é igual ou até pode ser superior a trabalhar presencialmente. O que para mim eu acho interessante, até porque eu agora tenho estado mais no Brasil, até com alguns treinamentos, e curiosamente o que eu tenho visto, e também conversas com várias pessoas no Brasil, embora penso eu tenha havido também um bocadinho o regresso ao presencial, mas mesmo assim ainda, até pelo próprio tamanho do país, ainda se mantém bastante o trabalho remoto. E na Europa o que eu vi foi uma redução bastante drástica do trabalho em remoto. Se as pessoas tiverem um bom ambiente de trabalho em casa, ou no coworking, ou seja, onde for, e a equipa em si trabalha bem, tem boas, digamos, tem forma de trabalhar interna que funciona bem dentro da equipa, e depois temos canais de comunicação com o resto da organização que funcionam e que não sobrecargam a equipa, não criam demasiado ruído, mas estão lá para serem usados de forma útil. Eu penso que funciona, e eu acho que uma oportunidade perdida foi o presencial, na minha opinião, poderia ser usado muito mais para que as equipas, obviamente, criar mais conexão entre elas, ou dentro do time, ou entre times,
e também que possam usar esse tempo presencial para melhorar a forma como trabalham, terem discussões mais aprofundadas e não tanto para executar o trabalho em si. É muito reflexo da superficialidade das discussões e tomada de decisões rápidas. Então, ao invés de estarmos agora, e eu vejo isso no Brasil bastante, embora não tenha reduzido drasticamente, está reduzindo sim, porque as pessoas estão colocando já nos processos seletivos que vai ser híbrido, aí aquele híbrido que é 3, 4 vezes, só que se é 3, 4 vezes por semana em São Paulo, já é 5 dias. Quem é que vai morar em outro lugar e tá em São Paulo? Então, mas porque eu concordo, né? Assim, é uma superficialidade. Ah, não, nosso time não tem maturidade para trabalhar remoto, então bota todo mundo presencial. Tá, mas vamos fazer mais uns 5 porquês para chegar no fator central e tentar remediar? Mas uma coisa que tem a ver com isso, que me aquece o coração saber da segunda edição, é realmente o que sempre me angustiou nas teorias de produto que a gente lê, né, que nos construiu como profissionais de produto, e digo isso, me construiu, né? Os livros que eu li para ser uma PM, para ser uma GPM, para ser uma CPO. Era uma inflexibilidade na minha cabeça que não se aplicava na realidade que eu estava. E entender que uma segunda versão é olhando justamente isso, vamos entender as particularidades das organizações e entender que não é do dia para a noite que a gente transforma times, que a gente vai de pouquinho em pouquinho. Nossa, aquece meu coração. E aí, agora a gente vai chegar na bendita, que é a IA mesmo. Eu juro, eu quero o resumo de uma pergunta que é zero resumida, mas muita gente tá falando muita coisa. E sair de 7 pessoas para 2. E o cargo de PM não vai ter mais. E agora um engenheiro ou um designer pode ser PM, que pode não sei o quê. Redução da carga cognitiva. O builder em todos os lugares, que as pessoas adoram uma pessoa que se auto-intitula builder. Pra Manuel Paes, me conta, o que tu acha que tá mudando e o que vai mudar? Na realidade, ainda estamos numa fase de evolução muito grande, muito rápida, e eu, nos treinamentos que eu dou, na masterclass que eu dou, também costumo explicar isto até com um exemplo da ciência de dados. Para olharmos, às vezes é mais fácil nós olharmos para o que está lá atrás, o histórico, para entendermos como é que as coisas evoluem. Ou seja, há 10, 12 anos, ciência de dados ainda estava numa fase muito inicial, havia muita novidade, machine learning, tudo isso. E depois, ao longo do tempo, foi havendo alguns marcos e algumas evoluções importantes, até chegarmos hoje em dia, a grande maioria das organizações tem uma capacidade de ciência de dados, de machine learning, tudo isso, não é? Então normalizou-se e digamos que é uma capacidade que sabemos que é necessária. Eu acho que com o IA podemos, se nós olharmos para os últimos 2, 3 anos, obviamente temos a questão de como é que trazemos o conhecimento de IA para dentro da organização, começando por aí, não é? Inclusivamente até a Gartner publicou um paper essencialmente aplicando Team Topologies, as topologias a esta questão de como é que trazemos o conhecimento através de equipas habilitadoras, que depois podem ser mais específicas, podem ser... Pois há muitas questões, obviamente, quando dizemos IA é uma área muito grande, há questões de governança também, há questões, não é só a utilização da tecnologia. Então, inclusivamente, eles tinham esse exemplo, não é? Uma equipa habilitadora de governança de IA, que ajuda as equipas de produto ou streamline a entenderem o que é o uso ético, não ético, que cuidados é que temos de ter também a nível de segurança e tudo isso. E depois falava também equipas de plataforma. Claro, à medida que nós vamos descobrindo o que é útil na organização, o que é que funciona, podemos começar a codificar, entre aspas, esse conhecimento em algum tipo de plataforma que começa a fornecer serviços, ferramentas, fluxos de trabalho, obviamente também agora com os agentes, que permita às equipas Streamline mais facilmente alavancarem essas capacidades. Mais uma vez, não há nada de novo, entre aspas, no sentido os princípios são os mesmos. Temos de habilitar, temos que entender onde é que estão, que tipo de conhecimentos nos faltam, que tipo de cuidados é que temos de ter. Temos saber quando usar, por que usar. Sim, né? Alinhado exatamente. ao valor que a gente quer gerar e não por ser hype, né? E depois eu acho que agora começamos a entrar, que a Renata também estava a falar, de todo este hype, não é?
Inclusive já ouvi falar vamos ter equipas só de uma pessoa, mas como é que é uma equipe só de uma pessoa? Não faz muito sentido. Eu acho que estamos numa fase... Aqui no Brasil a gente chama de equipe. Muito bom. Vou usar esse termo. Eu acho que estamos nessa fase, como dizias, há muito hype. Na realidade não sabemos ainda exatamente, nem eu acho que a tendência é para termos equipas mais pequenas, sim, em que há menos fronteiras de papéis dentro da equipe. Isso não tem tanto a ver, na minha opinião, não é tanto por as pessoas terem agora mais conhecimento, é mais pelo tal gargalo, a velocidade da parte mais técnica de codificação, o delivery está muito mais fácil, né? Eu não acredito no qualquer pessoa pós-delivery, mas hoje em dia está muito menos dependente do back engineer, do front engineer, para a gente conseguir testar algumas coisas. Sim, está mais fácil, embora também ainda há aí questões de... Quando tivermos daqui a 2, 3, 4 anos, realmente foi mais fácil ou simplesmente fizemos um shift do custo para a frente. Coisa. Então, eu também quando começámos a ver os problemas. Mas não há dúvida que acelerou o delivery e agora estamos com um gargalo maior na parte da tomada de decisão, no discovery e tudo isso, que, como falávamos antes, algumas empresas estão a fechar os olhos para isso. Não, cria mais MVPs e mais funcionalidade e podemos fazer tudo e mais alguma coisa. Sim, podemos, mas isso está a trazer valor ou não é questão. Então, eu acho que nós podemos ter equipas streamlined realmente mais pequenas, mas depois elas também têm que ter um domínio de responsabilidade também bem definido, não é? Porque senão também temos o risco de agora as equipas começam a pisar umas nas outras porque nós fizemos uma coisa que a outra equipa já tinha feito. Para a organização isso não é útil. E até se pensarmos o que é que são, digamos, os 3 aspectos-chave para qualquer organização, qualquer executivo, estamos a olhar para a receita, para os custos e para o risco, não é? Na minha opinião, nós devemos ir no caminho de conseguir ter equipas streamlined que, digamos, dominem esses 3 aspectos. Não só estamos a tentar gerar mais receita com novos produtos, novos serviços, etc. Obviamente também entendemos os custos que tem aquele produto, aquele serviço e podemos otimizar, mas também o próprio risco para a empresa, risco da nossa reputação, às vezes risco de regulamentações, se estamos numa indústria regulamentada. Da minha opinião, mais uma vez, acho que aí é que é a combinação ideal, que é ter uma equipa que é capaz de ter esse domínio de um serviço ou de um produto. Ou seja, estamos a falar de equipas mais pequenas, mas também pode ser o caso de mantermos equipas um bocadinho maiores, 7, 8, 9 pessoas, em que, pelo menos do ponto de vista de Team Topologies, quando falamos, voltando a 2019, falamos de equipas alinhadas a um serviço que tipicamente não é um produto completo. Mas se calhar hoje em dia, ou nos próximos tempos, vai ser possível uma só equipa ter um domínio de um produto relativamente grande, pela IA, não é? E então aí a preocupação dessa equipa tem que ser mais de entender tudo sobre aquele produto, entender os clientes, entender a evolução do mercado, entender os riscos que existem, de regulamentação, riscos de reputação, tudo isso. E ao mesmo tempo também, que promessas é que nós estamos a fazer aos nossos clientes? Se nós entregamos um produto, isso é uma promessa para os nossos clientes de que aquele produto funciona, mas que vai existir ao longo do tempo, não é? Se nós começamos a quebrar essas promessas, fomos por aqui, e o produto está a ser usado, mas agora vamos fazer outra coisa completamente diferente. Aí também perdemos para a organização isso não é benéfico. É interessante, não sei ainda onde é que vamos chegar, mas acho que há... A gente não sabe também. A gente não sabe. Mas assim, eu fiquei refletindo agora enquanto você falava sobre a questão da lei de Conway, né? Que vocês falam bastante lá na primeira edição e tudo mais. Eu pensei agora, quando a gente fala em vários times menores, né? Com cada um com um domínio e tal. Isso deve ainda deixar mais complexo a questão da lei de Conway, né? Quando a gente pensa na organização dos times, na orquestração da entrega do fluxo de valor end-to-end, na visão do cliente, não só na visão do produto. Sim, eu acho que vai ser algumas das questões agora dos próximos anos é também
chegar a esse equilíbrio entre aquilo que nós podemos entregar muita coisa, mas cada vez mais precisamos, se calhar, de entregar menos, paradoxicamente, que se nós também inundamos os nossos clientes com produtos e funcionalidades, provavelmente não estamos a ajudar muito, estamos até a criar maior carga cognitiva nos nossos clientes. Uso isto ou uso aquilo, o que é que me ajuda a fazer aquilo que eu preciso, não é? Então estamos numa fase, acho, muito interessante de perceber o que é que vai ser realmente as equipas Streamline, as suas responsabilidades, mas uma das possibilidades que eu vejo é organizações irem para esse modelo em que nós, inclusivamente, quando falamos de equipas Streamline, nós não usamos o termo equipas de produto porque tipicamente os produtos são demasiado grandes e complexos para dizermos esta é a equipa do produto A. Não, temos que identificar os serviços dentro daquele produto ou os streams dentro daquele produto, que podem ser por user persona, pode ser por user journey ou outras formas de identificar dentro de um produto grande o que é que são as diferentes responsabilidades das equipas Streamline. E sim, há o potencial uma ou duas equipas poderem, digamos, ser as donas de um produto grande. Você vai ter que prometer pra gente que volta daqui 1 ano e meio, porque eu acho que essa conversa já vai estar muito diferente daqui a 1 ano e meio. A gente já vai ter mais umas certezas. Acho que a gente tá caminhando pra finalizar, né, Dani? Posso fazer uma última pergunta aqui? Se um líder assim de produto ou tecnologia quiser preparar a organização que ele está hoje, né, para lidar com todas essas complexidades crescentes e avanços de AI, qual é o princípio organizacional que ele não pode, de fato nenhum, ignorar na sua visão? Do meu ponto de vista, o tema da carga cognitiva é um princípio que é fundamental. Inclusivamente nós temos feito depois da primeira edição sair, foi um dos temas mais falados, a carga cognitiva, e muita gente nos perguntava como é que nós podemos medir essa carga de uma forma mais eficaz. E nós fizemos o trabalho juntamente com a doutora Laura Weiss, que é doutorada em Psicologia, e ela conseguiu criar um modelo que ajuda a avaliar a carga cognitiva. Que inclusivamente está disponível online com uma ferramenta chamada Temperatures, depois podemos pôr nas notas. E hoje em dia estamos a olhar para esta nova área e tentar ver também qual é o impacto da IA na carga cognitiva. Porque falamos muito, sim, acelerar, a reduzir o tempo de entrega. Claro que sim, mas por outro lado há outros impactos que a IA tem também que se calhar não estamos a olhar necessariamente, porque a IA pode, e isso já também tem sido visto em alguns estudos, na realidade é um amplificador, amplifica o que está a funcionar bem, também amplifica o que está a funcionar mal, não é? Se tivermos, como falávamos antes, uma organização que tem papéis e times com um escopo muito restrito, em que esta equipa ou esta pessoa só faz isto e a outra só faz aquilo, a nível funcional, a IA pode amplificar esse tipo de problemas e dependências, não é? Então, eu acho que é importante continuarmos a olhar para a carga cognitiva e perceber que a IA pode impactar positivamente, mas também negativamente. Por exemplo, também ao nível dos nossos fluxos de trabalho, usando a IA tenho um fluxo completamente diferente daquilo que tinha antes, então isso está a aumentar a minha carga, porque os produtos que já existiam não desapareceram, não é? E nomeadamente nas grandes empresas não são os novos produtos que geram a receita, não é o inglês costuma dizer o cash cow, não é? Não é ainda os novos produtos, são os antigos. Nos bancos ainda são os mainframes quem está lá a suportar as transações. Então, como falávamos durante o episódio, há um bocadinho o hype de pensar que a IA muda tudo e tudo vai melhor, mas também tem algum impacto negativo. Ninguém está a dizer que não tem impacto positivo, mas também tem algum negativo, e estamos também agora a trabalhar nessa área, a fazer um novo inquérito mais especificamente sobre o impacto da IA na carga cognitiva, mas para qualquer líder eu diria de usar isso como um ponto de partida. Temos que falar e temos que perceber onde é que estão as questões, as problemáticas da carga cognitiva para podermos depois tomar as decisões adequadas. Inclusivamente, e acabo já, na segunda edição do livro, um dos cases é da Creditas, aí no Brasil,
e embora seja, o período de tempo foi em 2022, mas eles usaram de forma bastante profunda a questão da carga cognitiva para tomar decisões organizacionais, para decidir o que é que nos falta. Porque falta criar uma equipa de habilitação, falta aqui uma plataforma que ajude com este tipo do ciclo de vida ou este tipo de problemas. Então, Essa ferramenta, ela está disponível, né? A gente põe o link aqui para vocês. Boa. Eu acho que daí pra gente encerrar, e o Manuel tem que falar, né, da Masterclass, tomando o seu Guaraná Antártica. Aliás, Guaraná Antártica, se quiser um dia patrocinar a gente, estamos topando. Mas eu acho um convite que eu faço, que é o objetivo pelo qual estamos aqui. Eu vejo muitos líderes de produto e tecnologia discutindo IA muito na base. Muito no, como que o time está construindo. E assim, que legal que seu time, numa reunião de 2 horas, está testando 4 coisas que antes... Muito legal. Mas é a nossa responsabilidade discutir para cima e entender quais são os impactos disso nas tomadas de decisão, na carga cognitiva. E eu vejo muito poucos líderes falando nesses temas. Então, fica aqui o convite. E falando em convite, Manuel, contigo para falar da sua vinda ao Brasil, por favor. Só para deixar todo mundo aqui que está ouvindo, porque vai ouvir hoje, amanhã, depois, enfim, né, daqui a um ano... A gente está em março de 2026, então, Manuel, conta aí pra gente quando você vai estar aqui no Brasil, quando vai ser o evento, a gente está louca para ir lá te conhecer pessoalmente. Sim, obrigado. Eu tenho no último ano e meio ido algumas vezes ao Brasil e feito um Masterclass Team Topologies presencial, que felizmente tem estado sempre lotada, e a próxima edição vai ser no dia 15 de abril de 2026, caso nos estejam a ouvir em 2030, já passou. E é sempre uma experiência muito, muito interessante, não só para os participantes, mas também para mim, porque permite-me também conhecer mais o contexto das empresas no Brasil, no caso, e são sempre discussões que eu diria de alto nível, e o feedback tem sido muito bom. Por isso, quem estiver interessado, dia 15 de abril em São Paulo. Bom, Manuel, eu queria te agradecer aqui em nome da DR de Produto. Foi uma DR muito maravilhosa. Boa. Obrigado, eu. Admira bastante. Obrigada pela sua participação, viu? Sigam, Obrigado, gente, Manuel, muito obrigada. Sigam a gente nas redes sociais, gente. Então, finalizando aqui mais uma DR de Produto. @Vida Real de Produto, no meu caso, lá no Instagram. E Dani? @Daniele Dweck no LinkedIn. Manuel Paes no LinkedIn ou manuelpaes.teamtopologies no Instagram. Muito bom, gente. Obrigada, até a próxima.